Queridos, quero compartilhar com vocês uma palavra nesse momento, que eu intitulei da seguinte forma: Reumanizando os desumanizados. Reumanizando os desumanizados. Talvez você olhe para esse título e diz: pastor, o que é isso? Reumanizar? Tornar humano de novo? Por que eu tenho que tornar humano de novo? Se você está acompanhando a série de mensagens em Gênesis, você percebeu que nós falamos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Foi colocado num jardim onde ele vivia um relacionamento com o Criador. Porém, a tentação veio e Adão e Eva pecaram contra o Criador. Em consequência a esse pecado, foi afetado de maneira direta o relacionamento do homem com Deus, o Criador. Foi afetado de maneira direta o relacionamento do homem com o próximo, uns com os outros. E também foi afetado de maneira direta o relacionamento com a criação. A consequência é que o pecado trouxe uma palavra de maldição à serpente. O pecado trouxe um desconforto e um sofrimento à mulher. E trouxe um trabalho penoso e desgastante ao homem. E por fim, o homem foi expulso do jardim do Éden. Assim termina o capítulo 3 de Gênesis. E nós então começamos a perceber, de forma bem prática e real, como o pecado afetou o ser humano. E uma das primeiras coisas que nós enxergamos claramente é a percepção do que é ser humano, do que é viver segundo o propósito que Deus estabeleceu. A humanidade perdeu o padrão, o referencial e consequentemente está distante do que Deus deseja que ela viva. Vou citar para vocês algumas frases que são comumente ditas e que demonstram o quanto o ser humano perdeu a percepção de quem ele é depois da queda. Você já ouviu aquela frase que diz: siga o seu coração? Já ouviu ela? Como se o coração do homem trouxesse todas as respostas que ele precisa. Como se o coração do homem lhe desse a direção necessária. Essa frase expressa uma independência emocional do homem, uma autonomia onde o ser humano se acha supremo sobre a vida. Outra frase muito comum diz o seguinte: cada um tem a sua verdade. Você já ouviu alguém falar isso? É uma expressão da ausência de absolutos. Absolutos morais, absolutos religiosos, absolutos de maneira completa. Quando alguém diz que a verdade está em cada um, logo não existe verdade absoluta. E o homem então perde parâmetro de reflexão. Uma frase dita pelo filósofo Protágoras diz o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. E o que esse filósofo ele desejava era colocar o homem no centro da humanidade, ou no centro da criação, achando que a partir do homem se mede o que é necessário, a partir do homem se avalia a vida de maneira geral. E a última frase é a que mais nós ouvimos: errar é humano. Talvez você já ouviu isso, ou mais, talvez você já disse. Talvez até você cantou aquela música que diz: todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar. Eu sei, está desafinado, não tem problema, mas você conhece a música, né? Já ouviu? Ela fala sobre uma concepção que a nossa geração carrega. Qual é
a concepção? A universalidade do pecado? Não, não. A ênfase está na naturalização do pecado, a banalização do pecado. Errar é humano, é uma frase completamente equivocada. Inclusive, se você fez o Catecismo Nova Cidade, lição 21, tem algo sobre isso lá. Onde há a explicação de que o ser humano, ele não foi feito para viver no pecado. O pecado degenera o ser humano e tira ele do propósito do seu Criador. E faz com que o homem viva coisas terríveis, danosas, exatamente como a história que nós vamos ler hoje em Gênesis capítulo 4, que é a história de Caim e Abel. Ah, meus irmãos, depois de mostrar a consequência do pecado, o autor de Gênesis relata a história de Caim e Abel para mostrar uma bifurcação moral e espiritual da humanidade depois da queda. Caim, representando a descendência da serpente, marcada pelo pecado e pela rejeição divina, e Abel, representando a descendência da mulher, aqueles que seguem a Deus. E a palavra do Senhor diz assim, Gênesis capítulo 4, versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor, tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, precisamos que o Senhor nos dê clareza para compreender a sua palavra nessa noite. Precisamos que o Senhor nos ajude a entender a gravidade do pecado, e que o Senhor leve todos aqui a uma aliança verdadeira contigo. Nós oramos por tua graça, misericórdia, em nome de Jesus, amém. Esse texto é muito claro. Ele começa revelando primeiro o casal se procriando, e isso acontece através das relações íntimas entre um homem e uma mulher. Deus abençoa Adão e Eva com filhos, e desde o começo da história da humanidade, os filhos são uma bênção, uma dádiva do Senhor, são um presente que Deus concede. Você já tem filhos? Amém? Glória a Deus. Eles são uma bênção que Deus concedeu a você. Olhe para os seus filhos como um favor da parte de Deus, porque toda criança que é gerada é uma expressão da bondade do nosso Criador. E algo precioso que nós enxergamos nesse texto é que Caim significa alguém adquirido, alguém que foi recebido da parte do Senhor, e Eva expressa com gratidão o reconhecimento de que foi com a ajuda do Senhor que ela teve aquele filho. Ou seja, Eva entendia que Caim
era o descendente que iria pisar na cabeça da serpente. Vocês lembram da promessa de Gênesis 3,15? O proto-evangelho? Ela adquiriu um filho e logo ela lembrou da promessa de que um descendente dela pisaria na cabeça da serpente. Abel, por outro lado, significa sopro ou vaidade, sugerindo a transitoriedade desta vida. A Bíblia fala que o tempo passou, ou seja, não há detalhes sobre todos os eventos que aconteceram nesse período da história. E se você quer entender melhor isso, amanhã no estudo bíblico no YouTube nós vamos contar isso para você, tá bom? Então assista o estudo bíblico na segunda-feira. Nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da raça humana, mas algo chama a nossa atenção. Assim que essas crianças crescem, elas começam a trabalhar. Um deles se torna agricultor, o outro se torna alguém que cria rebanhos. E ambos, quando colhem o fruto da terra, ou quando têm a procriação dos seus animais, ambos decidem entregar uma oferta ao Senhor. Quando que surge a oferta na Bíblia? É uma pergunta que muitos fazem. É algo que foi inventado nos nossos dias por pastores? É algo que foi criado hoje pelas igrejas? A resposta é não. Desde o começo da humanidade existe oferta, entrega de uma adoração a Deus como um símbolo, uma declaração, uma expressão de um relacionamento com o Criador. Na primeira família da terra, já existia um ato de adoração a Deus, que era o ato de ofertar o fruto daquilo que a pessoa conseguia com o seu trabalho. Perceba que desde o início fica evidente a necessidade do povo de Deus de honrá-lo e reconhecê-lo através de contribuições. É óbvio, nos nossos dias, nem todos aqui estão criando animais ou estão cuidando da terra. Nós trabalhamos e como fruto do nosso trabalho recebemos um salário em dinheiro. E a nossa oferta ao Senhor é desse dinheiro que recebemos. Entenda que desde o início, isso já é estabelecido como uma demonstração de reconhecimento do Criador. Inclusive, antes de uma reunião de adoração e invocação do nome do Senhor, antes de um ajuntamento público, que acontece no capítulo 4, versículo 26. Antes disso, o povo de Deus já entendia a necessidade de entregar ofertas. E você tem então, diante dessa oferta, uma grande realidade. Deus aceitou a oferta de Abel, mas Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Chama a nossa atenção essa realidade. E a pergunta é: por que Deus aceitou a oferta de um desses irmãos e rejeitou a do outro? Nós percebemos pelo texto que Caim trouxe um fruto da sua terra, como uma expressão de alguém que passou e colheu algo, algum dos grãos, cereais que ali ele estava produzindo, e entregou ao Senhor, sem que houvesse um esforço verdadeiro ou uma dedicação genuína. Porém Abel, das primeiras crias do seu rebanho, e isso fala sobre um ato de honrar o Senhor e uma demonstração de reconhecimento do Criador. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4, há uma explicação sobre isso. O texto diz: pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Abel ofereceu pela fé. E o que é esse pela fé? É um ato de reconhecimento da aliança com o Criador. Abel não foi simplesmente
largar uma oferta. Não foi simplesmente tentar aplacar a ira do seu Criador, não. Ele fez dessa oferta um reconhecimento de que ele tinha uma aliança com Deus. E a partir disso, ele expressou que era um homem justo, ou seja, era um homem comprometido com os princípios e com a vontade do seu Criador. O que nós temos nessa distinção de ofertas é um grande ensinamento. Deus aceita ou rejeita o ofertante e a oferta. A Bíblia diz que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. Deus não rejeitou somente o que Caim entregou, mas Deus rejeitou o coração que Caim tinha, ou a vida que ele tinha, a forma como ele estava vivendo. Deus rejeitou uma oferta que lhe foi entregue, sem que houvesse a verdade, a integridade do coração naquela oferta. Até porque a verdadeira generosidade em adoração a Deus só acontece quando nós entregamos todo o nosso ser. Abel rendeu a sua vida ao seu Criador. Ele entendeu que Deus era dono de todas as coisas que ele tinha. E diante desse cenário, o que Abel pôde demonstrar é que é necessário nos aproximarmos de Deus, o nosso Criador, entregando mais do que gestos, mais do que aparentes ações. Precisamos nos aproximar dele entregando toda a nossa vida e toda a nossa história. Deus aceita a nossa entrega quando ela é plena. E aí eu digo para você algo bem precioso. Você vem nos nossos cultos e participa desse tempo de adoração, levanta suas mãos, aplaude ao Senhor, e isso faz parte da nossa entrega ao Senhor. Mas é importante que você entenda, isso é uma parte limitada da nossa entrega ao Senhor. Essa entrega precisa continuar no dia a dia. Mesmo as contribuições financeiras, se você já aprendeu o valor disso e tem vivido de forma completa as suas contribuições, glória a Deus, isso é muito precioso. Eu vivo isso desde a minha adolescência também, é muito bom ter aprendido isso. Mas é importante nós entendermos que não adianta só entregar nosso dízimo, nossa oferta, não adianta só fazer parte da igreja local, se tornar um membro. A nossa aliança com Deus é expressa de forma completa com toda a nossa vida. E é nesse momento que nós entendemos como Deus ele examina o coração daquele que o adora. Deus avalia as reais motivações da nossa adoração. Deus está percebendo se o que eu estou fazendo é para ser bem visto no close da câmera. E nada contra, né? Os nossos irmãos, eles filmam enquanto nós estamos adorando aqui. Não sei você, mas eu já nem me importo mais, nem percebo. Antigamente, quando eu via, eu travava. Hoje em dia, já se estão filmando, se não estão, está tranquilo, estou fazendo a mesma coisa. Mas imagina, né? Eu estou aqui de boa, de repente a câmera está vindo, eu jogo uma lágrima no olho. Imagina. Deus ele enxerga a motivação do nosso coração. Atos exteriores que são falsos, tentativa de se expressar diante dos outros, não enganam a Deus. A verdade é que o culto revela o coração. O culto que estamos entregando ao nosso Deus vai mostrar as nossas reais motivações. Como nós estamos nos dedicando ao nosso Criador. Isso irá aparecer na forma como nós estamos nos rendendo a Ele. Porque o culto e a vida cotidiana estão conectados. Nós não conseguimos separar.
O culto é a vida e a vida é o culto. Nós estamos adorando a Ele em todos os momentos. É por isso que Caim não conseguiu enganar Deus com uma oferta. É por isso que nós não conseguimos mover a mão de Deus em nosso favor, porque estamos realizando um ato que é belo diante dos olhos dos homens. Deus avalia as motivações do nosso coração. Esse texto mostra um retrato desse homem chamado Caim. Caim, primogênito de Adão e Eva. Caim, um agricultor, um homem religioso, mas sem uma fé verdadeira. Essa capacidade de tentar se conectar com o Criador, esse desejo de se aproximar de Deus, não era algo genuíno em seu coração. E nesse contexto onde Caim tem a sua oferta rejeitada, ele expressa um coração extremamente orgulhoso diante do seu Criador. Quando a sua oferta foi rejeitada, ele ficou furioso. O texto diz, ele ficou transtornado. Eu não sei você, mas já passei por situações também onde eu fiquei furioso, transtornado. Às vezes pode acontecer no trânsito, não é mesmo? Ah, meu Deus, aquela pessoa que tranca você lá na rua, hein? Trava o carro na sua frente, você tem que frear para não acidentar. Tem que estar cheio do Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? É difícil, não é? Ou então, quando você fala uma coisa para a pessoa e ela vai e fala outra totalmente diferente e usa teu nome, você fica furioso, sim ou não? Jesus amado, respira fundo aí. Ah, meu Deus. Problema é que Caim ficou furioso com Deus, transtornado com o Criador. Como assim o Senhor não aceitou a minha oferta? Nesse contexto, Caim revelou um coração orgulhoso e invejoso. Ele expressou uma profunda inveja do seu irmão que teve a oferta aceita. E diante disso, você percebe que Deus, o Criador, vai em direção a Caim e pergunta: por que você está tão furioso? Isso me lembra lá no capítulo 3, o que aconteceu no jardim do Éden. Deus chegando nesse jardim e perguntando: onde você está? Ou seja, Deus é aquele que vai em direção ao homem e o chama para um relacionamento. Sempre é Deus quem toma a iniciativa. Sempre é Deus que está procurando o homem e chamando para perto de si. Cadê você? E agora, por que você está transtornado? Agora Deus está trazendo à tona a verdade que está no coração. E mais, Deus traz uma advertência para Caim, mostrando para ele o perigo do pecado. Caim, olha, você está com o coração transtornado, o pecado está batendo a porta. Detalhe, nesse ponto a Bíblia rasga a realidade do pecado e mostra claramente que o pecado é um grande desafio que a humanidade começa a enfrentar a partir de agora. É uma realidade que o ser humano começa a lutar a partir desse momento em que ele foi expulso do jardim do Éden. E diante disso, você percebe Deus falando com ele sobre a possibilidade de controlá-lo ou então de se deixar dominar por esse pecado. Existem dois caminhos e duas consequências. Isso fica evidente. E o que eu ressalto ainda para vocês é que
O que Deus está falando com Caim nesse texto revela um dos grandes opositores que o povo de Deus enfrenta nesse mundo. Você tem 3 grandes opositores, você sabia disso? A tríade da maldade que tenta se opor a você, sabe qual é? O diabo, o mundo e a carne. No capítulo 3 você vê o diabo aparecendo como o tentador, aquele que instiga o homem a pecar, e desde o Éden ele continua sendo um opositor à vontade de Deus na nossa vida. Desde o Éden o diabo continua tentando as pessoas. Você tem também um mundo, e esse mundo aqui fala sobre um sistema de valores ou uma estrutura corrompida da sociedade. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, os relacionamentos eles existem num vínculo de corrupção, onde as estruturas elas estão sendo minadas para uma oposição ao reino de Deus e à vontade estabelecida por Deus. Aqui em Gênesis capítulo 4 você vai ver, por exemplo, a criação da primeira cidade, onde Caim cria uma cidade com os desobedientes a Deus, uma descendência de pessoas que caminha contra Deus. Ou ainda no capítulo 6, a torre de Babel, maior expressão nesse contexto de um sistema de valores que é oposto a Deus. Mas eu chamo a sua atenção para carne, ou alguns vão dizer carne, né? Mas eu falo carne mesmo. O que é a carne? É a natureza humana pecaminosa que domina o ser humano. As tendências e inclinações no coração do homem a desejar aquilo que é pecaminoso ou contrário à vontade de Deus. Desde o Éden, desde a queda, a carne começa a gritar no coração do homem e incliná-lo a viver de forma oposta à vontade de Deus. A carne é como se fosse um predador que luta para dominar o nosso corpo e nos levar a uma atitude contrária à vontade de Deus. Diante dessa possibilidade, a pergunta é: o que Caim fez? Versículo 8. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo? E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Eu até vi alguns irmãos falando assim um do outro, não vi? É assim ou não é? Hã? Comigo? Não tem nada a ver. Fala com ele. Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce, e de agora em diante, você não terá um lar, e andará sem rumo pela terra. Qual foi a reação de Caim? Mano, vem cá, vamos nós dois lá para o campo sozinhos? Vamos deixar a nossa família toda aqui, eu e você, quero trocar uma ideia contigo. Para que se isolar? Para que sair da comunhão? Para que sair da unidade? Para que sair dos olhos dos outros? Caim já tinha maquinado o primeiro homicídio da história. Na verdade, um fratricídio. Ele matou o seu próprio irmão. Aqui você tem um retrato de quem foi esse homem Abel. Abel, segundo filho de Adão e Eva.
Abel foi um agricultor, aliás, um pastor de ovelhas, foi temente a Deus e justo. Lá em Mateus 23:55, Jesus chama ele de o justo Abel. Ele foi fiel e obediente, ele trouxe ao Senhor a melhor oferta conforme ele havia aprendido. Também ele foi um homem cheio de fé. Na galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, Abel é citado. E por fim, um homem tão santo, tão reto e tão justo, foi vítima da injustiça e da inveja. Mas peraí, um homem sério, honesto, temente a Deus, ele não vai enfrentar problema nenhum nessa vida, é ou não é? Se ele era um homem correto em sua vida, ele não poderia passar por dificuldades, ele não poderia sofrer injustiças, afinal de contas ele era um homem temente a Deus. E o que esse texto nos mostra é que mesmo caminhando segundo Deus deseja, um homem pode ser injustiçado, humilhado, desprezado por outras pessoas. A realidade do mundo pós-queda é que nem sempre as pessoas vão corresponder ao amor que você entrega a elas. Nem sempre as pessoas vão te tratar da mesma forma como você as trata. Nem sempre as pessoas vão reconhecer que você é um servo de Deus. Nem sempre as pessoas vão te dar um copo de água. Nem sempre as pessoas vão te dar o reconhecimento que você merece. Nem sempre as pessoas estarão do seu lado, te ajudando, te fortalecendo. Pelo contrário, muitas vezes, porque você está fazendo a vontade de Deus, porque você está se dedicando ao Senhor, porque você começou a frequentar a igreja, porque você começou a ser fiel a Deus, as pessoas vão começar a falar mal de você. Quem ela pensa que é? Lembra o que ela fez ano passado? Agora está lá, postando o vídeo no culto. Quem não te conhece? As pessoas vão fazer isso. Só porque você está buscando a vontade de Deus, não quer dizer que as pessoas irão te aceitar. Pelo contrário, talvez as pessoas vão te desprezar por esse motivo. Oh Deus, eu quero ser como Abel. Ser aceito pela oferta que eu entrego. Talvez você vai ser aceito por Deus pela oferta que você entrega a Ele, mas você vai ser rejeitado pelos homens, porque você está sendo aceito por Deus. Você está pronto para passar por isso? Por outro lado, o retrato de Caim continua de uma forma muito negativa. Aliás, parece uma lista corrida de alguém que passou pela polícia, né? A ficha corrida de Caim está longa. Depois de nós percebermos que ele é um homem egoísta e descuidado com Deus, orgulhoso e invejoso, raivoso e rancoroso, desobediente e insensível à advertência de Deus, agora nós entendemos que ele é um manipulador e homicida. Alguém que utiliza da sua palavra para trazer as pessoas para perto de si, para conquistar reconhecimento, fama, para conquistar algum tipo de valor diante do outro, mas no final apunhala pelas costas. Eu não sei como Caim matou Abel, só sei de uma coisa: o que ele fez foi um golpe feroz, terrível contra o seu irmão. E o pior, depois disso acontecer, Deus novamente procura Caim para conversar. Deus fala com o homem porque Deus busca relacionamento. Eu tenho repetido isso para você entender que Deus tem procurado um relacionamento com você e como é necessário você se render diante dele.
Deus chama esse Caim e pergunta: cadê o seu irmão? E nessa hora ele é sarcástico, e é um hipócrita também, porque ele se coloca como alguém que não tem responsabilidade com o seu irmão. Esse assassino do seu irmão demonstra a sua crueldade, não somente pelo ato que ele realiza, mas também pela negativa do reconhecimento da sua responsabilidade. E eu confesso a vocês, quando eu penso nisso, eu acho algo extremamente terrível. Não sei quantos aqui têm irmãos. Eu tenho irmão também. Você tem irmão aí? Quem tem irmãos? Tenho 3 irmãos. Carrego até hoje as marcas da irmandade durante a infância. Brincadeiras amorosas no campo de futebol, jogando bolita, peca, não sei como que vocês chamam. Mas meus irmãos, sinceramente, nunca passou na minha cabeça, nem de longe, cometer um ato terrível como esse. Mas peraí, por que Caim então cometeu esse ato tão terrível? Essa é uma expressão de quão perigoso é entregar-se ao pecado. Como o pecado, ele potencializa uma maldade grandiosa no coração do homem e pode afastá-lo do seu Criador e da forma como fomos criados para viver. Talvez você olhe e diga: eu nunca cometeria um pecado como esse de Caim. Mas a verdade é que eu e você, nós somos assediados pelo pecado constantemente. E talvez, assim como aconteceu com Caim, num contexto de culto e adoração ao Senhor, somos assediados em pecar contra o nosso irmão. Onde Caim matou Abel? Depois que eles cultuaram a Deus. Olha só que coisa interessante para nós analisarmos. Tiago, quando ele fala sobre o pecado, ele traz uma clara explicação sobre isso. Versículo 14, capítulo 1. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Primeiramente você vê que Caim negligenciou a Deus, depois ficou ressentido, depois se encheu de ira, por fim cometeu aquele crime terrível. O que Tiago está falando em sua carta é sobre a gestação do pecado no coração do ser humano. O ser humano, ele olha para algo que é pecaminoso. Por exemplo, você está na sua empresa, aliás, na empresa onde você trabalha, e você vê que um dinheiro está guardado lá num canto, e você pensa: mas no dia 8 aquele dinheiro eu posso pegar, colocar no meu bolso, ninguém vai ver. A ideia do pecado começa a ser gerada na cabeça. Aí você olha as câmeras de segurança: não, eu consigo passar por aquele canto. E então você começa a planejar todas as coisas, porque você quer aquele dinheiro, então você diz: eu vou tomar para mim esse dinheiro. Ou então você cria um perfil fake, entra no Instagram, começa a conversar com vários homens, e a partir daquelas conversas você marca o encontro e você pensa: não vão saber que sou eu, logo eu consigo me encontrar com essa pessoa e ninguém vai ficar sabendo. A mente está maquinando. Ou ainda, você está conversando com uma pessoa e você lembra da história de outra pessoa, e você começa a pensar: se eu contar para essa pessoa agora o que aquela outra pessoa fez, nossa, eu vou jogar uma bomba atômica nesse relacionamento, é isso que eu vou fazer agora. E você começa a planejar como destruir a reputação da outra pessoa. Teríamos alguns exemplos para dar aqui, noite adentro, não é mesmo? A verdade é que todos nós em algum momento somos tentados a desejar algo pecaminoso.
seja na quebra da aliança com Deus, nosso Criador, seja na quebra da aliança com o nosso próximo. E é nesse contexto onde nós precisamos refletir se existe algum pecado que está sendo gerado em nosso coração e alimentado, ou pior, se existe algum pecado que além de gerado e alimentado em nosso coração, está sendo concretizado de maneira escondida. Caim seguiu esse caminho que lhe trouxe a morte. E da mesma forma, todos aqueles que seguem seus desejos pecaminosos acabarão sofrendo as consequências. Toda vez que nós ignoramos algum pecado, ele acaba se tornando muito mais destrutivo na nossa vida. Ah, mas é só uma pequena mentira que eu estou contando. Eu só aumentei um pouquinho. Eu aumento, mas não invento. E nessas pequenas mentiras que vão se somando, nessas pequenas histórias que vão sendo contadas, você acaba se entregando à ruína, à desgraça e à morte. Cuidado. O pecado vai cegar o seu discernimento, a sua capacidade de perceber as coisas, a sua capacidade de entender o que é certo e errado. O pecado vai te levar a achar você como digno de estar destruindo a reputação de outra pessoa. Na história de Caim e Abel você percebe que Caim acreditou que seu incômodo justificava o assassinato. Ah, meu irmão está melhor que eu porque ele foi aceito por Deus, não gostei, vou matar ele. Tu olha para isso e diz, poxa, mas que maldade, que crueldade. Mas a verdade é que quando o nosso coração se entrega ao pecado, igualmente nós não nos importamos com a pessoa que está do nosso lado e causamos destruição a ela. Deus julgou Caim e Abel, Deus o justo juiz, e Deus disse, você entregou uma oferta agradável, você não. Caim olhou para essa situação e disse, o juízo de Deus não é bom, o meu juízo é melhor, eu vou matar o meu irmão porque entregou uma oferta boa. Olha o absurdo que por vezes nós também queremos cometer, quando nós olhamos para o nosso lado e vemos nosso irmão com um dom maior do que o nosso. Ah, como pode? Ele tem uma capacidade nessa área. Ah, gente, mas vocês não sabem o que eu sei. E começa a destruir a imagem desse irmão. Meus queridos, nós precisamos entender a gravidade do pecado e como ele endurece o coração humano para a vontade que Deus tem. Com o pecado nós não podemos brincar. Não podemos nos enganar, achando que uma vida entregue ao pecado, ao engano, à mentira, não produzirá grandes problemas. Não, nós precisamos entender o quanto a maldade causará muito mal a nós e a outras pessoas. 1 João capítulo 3, versículo 11 diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Quero que você repita a mensagem que você ouviu desde o princípio do seu irmão, que amemos uns aos... Agora repita, que amemos uns aos outros. Fala para a pessoa que está do seu lado. Aproveita daquela olhada de canto assim, que amemos uns aos outros. Tá vendo? Aproveita aí, marido, mulher, fala aí, né? Tem que me amar. Às vezes a gente acha que esse amemos uns aos outros é que amemos aqueles que fazem parte do nosso círculo de amizade.
aqueles com quem eu tenho afinidades, que amemos aqueles que fazem parte da onda dura, só, é entre nós aqui, que amemos aqueles que são cristãos, é só entre os cristãos, que amemos só os cristãos, quem não é cristão eu não amo, que amemos só aqueles que fazem parte da minha concepção político-partidária, aqueles que estão dentro da minha ideologia, aqueles que votam na posição, eu não tenho que amar. Olha o que João continua dizendo: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida dentro de si. Eu odeio aqueles que fazem parte da torcida rival. Você imaginou isso? Aliás, ontem aconteceu isso. Entre torcedores e dois times, não lembro exatamente quais foram os times, houve uma briga grandiosa, e cheios de ódio, espancaram, humilharam, enfim, destruíram a imagem de outra pessoa. Eu odeio aquele que tem uma visão política diferente. Se ele coloca a camisa vermelha, eu quero matar ele, ou se ele coloca a camisa azul, eu quero matar ele, ou se ele tem a posição de centro, eu quero matar ele, enfim. Essa oposição partidária, e é importante aqui nós entendermos, você tem toda a liberdade para posicionar-se de acordo com suas convicções, isso é completamente justo e necessário inclusive, porém nós não podemos odiar o nosso próximo. Qual foi o juízo de Deus sobre Caim, para nós finalizarmos essa mensagem? Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença, e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar, me matará. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Caim tentou encobrir seus erros, mas a justiça divina desenterrou as provas do crime e consequentemente trouxe juízo sobre Caim. O juízo de Deus de afastá-lo da sua presença ainda é marcado pela misericórdia. Deus disse: eu vou deixar um sinal em você, e nós não sabemos qual é esse sinal, mas sabemos que as pessoas reconheceriam esse sinal, de que Caim não deveria ser morto pelo que ele fez com o seu irmão. O primeiro homicida da história contou com a misericórdia de Deus. Deus poderia ter fulminado Caim na mesma hora, sim, mas no juízo Deus exerceu misericórdia contra ele. A questão é que nós vemos Caim somente lamentando diante do Senhor. O que é esse lamento? O lamento é alguém que tem medo da punição, alguém que está preocupado com as consequências, mas não é alguém que está arrependido. Lamento é diferente de arrependimento. Uma pessoa que lamenta pelo erro, que lamenta pela situação, é alguém que foi descoberta e consequentemente está
aprisionada pelas consequências do seu pecado. Oi? Agora, o arrependimento é uma expressão de reconhecimento do erro e do pecado contra o Criador. Quem se arrepende não precisa encher de justificativas. Eu fiz isso porque... Imagina, não tinha como não cair nessa tentação. Não tinha como não mentir naquela situação. Se eu não mentisse, eu iria enfrentar um problema maior. A mentira foi um mal menor. E por aí vai, uma série de expressões que marcam alguém que não aprendeu o que é se arrepender de verdade. Desde quando a pessoa começa a culpar o outro e jogar a responsabilidade sobre o outro, até mesmo quando ela tenta fugir do que está acontecendo. A grande verdade é que o homem que se entrega ao pecado perde o referencial do seu Criador, perde o referencial do relacionamento com Deus. Na carta de Judas, você tem uma referência a Caim, e o detalhe, ele é comparado a pessoas que têm inveja, orgulho, resistência à correção divina, pessoas que são autossuficientes, gananciosas e egoístas. Judas diz algo sobre essas pessoas: tais indivíduos zombam de coisas que não entendem, como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e desse modo provocam a própria destruição. Que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim. Judas está falando sobre pessoas que praticam uma falsa adoração, uma falsa religião, e que vivem um falso relacionamento com Deus. Podem estar até envolvidas em igrejas, mas na verdade não estão com o coração reto diante do seu Criador. Por isso, diante de tudo que você ouviu nessa noite, o Senhor está chamando cada um neste lugar a viver a humanidade segundo o propósito que Ele estabeleceu, de acordo com o padrão que é Cristo. Você é chamado a entender qual é o parâmetro de vida verdadeira que está em Cristo Jesus. Lá em 1 João capítulo 1 versículo 8 diz: se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu e você, nós precisamos de um Salvador. Precisamos de alguém que nos livre da culpa do pecado, e esse alguém é Jesus Cristo. O único que pode trazer a verdadeira transformação na vida do homem, o único que pode realmente ressignificar a história do homem, o único que pode nos mostrar qual é o caminho da verdadeira humanidade. A partir de Jesus, o homem entende qual é o seu propósito de vida. E é por isso que nessa noite você é convidado a refletir sobre a forma como você está vivendo, e se de fato você já estabeleceu um relacionamento com o seu Criador. Você é convidado hoje a refletir qual é a base da sua vida, qual é o parâmetro, qual é o Senhor que conduz a sua história. Por isso, feche os seus olhos aí no seu lugar. Eu quero que você reflita sobre tudo que você ouviu nessa noite. Diante da palavra de Deus, você tem a oportunidade de se arrepender pelos seus pecados.
Você pode não ter matado o seu irmão, pode não ter cometido crimes que são extremamente destrutivos, mas a verdade é que todos nós pecamos contra Deus. E por causa do nosso pecado precisamos nos arrepender. Você é convidado a se arrepender dos seus pecados e render-se a Cristo Jesus como aquele que é o Senhor da tua vida e pode te dar um verdadeiro significado e uma verdadeira direção. Por isso, aí no seu lugar, com os olhos fechados, cabeça baixa, quero convidar você a fazer uma oração, se rendendo a Jesus, se arrependendo pelos seus pecados e reconhecendo o quanto você precisa dele na sua vida. Repita essa oração depois de mim, diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso do teu perdão. Nessa noite, eu quero viver um relacionamento verdadeiro com Deus. E a partir de hoje, eu quero viver tudo o que Deus tem para mim. Por isso, me perdoa pelos meus pecados. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda com os seus olhos fechados, cabeça baixa, se você deseja hoje expressar essa rendição a Jesus, você que repetiu essa oração como uma demonstração de que você quer viver um relacionamento com Ele, por favor, aí no seu lugar, levante uma de suas mãos como sinal de que você se rendeu ao Senhor. Aí mesmo assentado, eu quero que você levante uma de suas mãos como demonstração de que você está se rendendo diante dEle e reconhecendo a sua necessidade de andar com Cristo e de viver o perdão e a reconciliação dEle. Você que também nos acompanha via transmissão, você pode escrever aqui nos comentários: eu me rendo a Cristo, como uma demonstração de que você está se rendendo a Ele nesta noite. Convido toda a igreja a se colocar em pé nesse momento. Todos vocês, por favor, se coloquem em pé. Nós vamos orar por cada um de nós. Estenda suas mãos como quem está recebendo. Diante da palavra que foi ministrada nessa noite, você é convidado à reflexão sobre a forma como você está vivendo diante de Deus. Se é necessário arrepender-se de algum pecado e abandoná-lo, faça isso agora mesmo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é quem é poderoso para trazer perdão e reconciliação. Sabemos que o Senhor é quem tem a vida plena e a vida eterna. E a nossa oração é para que o Senhor esteja ministrando a toda a tua igreja neste lugar, que o Senhor ministre também aqueles que nos acompanham de longe, que todos estejam rendidos diante de Ti e reconhecendo que o Senhor é o único que pode perdoar e purificar dos pecados. Se existe alguém que está entregue a uma vida de pecaminosidade, de engano, de mentira, que o Senhor promova essa libertação verdadeira, nós pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor traga santificação para os nossos relacionamentos, e onde existe qualquer tipo de discórdia, de separação, onde existe, ó Deus, qualquer tipo de ato pecaminoso, que o Senhor promova quebrantamento, rendição para a Tua glória. Nós pedimos, opera nas nossas vidas e santifica o Teu povo. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, amém? Deus nos chama para um relacionamento verdadeiro com Ele. Que você saia dessa noite com o coração completamente rendido ao Senhor, reconhecendo a necessidade de viver em santidade os propósitos que Ele estabeleceu para cada um de vocês. Abrace aí o seu irmão, desejo para ele uma boa semana. Deus te abençoe, meu irmão. Até o próximo domingo. Deus te abençoe. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora.
E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.